Hoje você vai aprender a história da Igreja Evangélica no Brasil. De uma forma que talvez você nunca viu. Você vai aprender como foi difícil a implantação do protestantismo no Brasil com a resistência do catolicismo romano. Tenho certeza que até o final desse vídeo você será edificado com a história. Tudo que será ensinado aqui está contido no livro Panorama da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, em 1500, aqui foi fincada uma cruz e celebrada a primeira missa. Os primeiros sacerdotes católicos romanos que vieram para o Brasil não lograram êxito por causa da vida escandalosa que viviam. Em 1534, foi fundada por Inácio de Loyola e sancionada em 1554 pelo Papa Paulo III, a Companhia de Jesus, ferrenha nos seus objetivos de combater a reforma. Com grande empenho catequético, a Companhia de Jesus enviou ao Brasil os primeiros jesuítas em 1549, quando aqui aportou o padre Manuel da Nóbrega, estabelecendo de vez o catolicismo romano nas terras brasileiras. Em 1553, chegou ao Brasil o padre José de Anchieta. Ele fundou em 1582 a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Foi o Papa João Paulo II quem beatificou o padre José de Anchieta. A primeira leva de colonos trazidos por Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, compreendia 400 degredados e 6 jesuítas, além de aventureiros que formavam a primitiva população portuguesa do Brasil. O catolicismo romano já estava implantado no Brasil. Apenas em 1557 que ocorreu a primeira tentativa de implantação do protestantismo no Brasil. No dia 10 de novembro de 1555, chegou ao Brasil uma expedição comandada pelo francês Nicolas Durand de Villegagnon, vice-almirante da Bretanha, tendo como pretensão fundar uma colônia francesa em terras austrais brasileiras pertencentes a Portugal. Foi a partir da chegada de Villegagnon que ocorreu a primeira tentativa de implantação do protestantismo no Brasil, pois Villegagnon, em 1557, mandou cartas a João Calvino, em Genebra, pedindo-lhe que enviasse ao Brasil missionários reformados. No dia 7 de março de 1557, aportaram no Rio de Janeiro 14 missionários huguenotes, que viram seu trabalho florescer. Muitos colonos e indígenas converteram-se a Cristo. Logo que chegaram, começaram uma igreja. No dia 21 de março de 1557, celebraram pela primeira vez no Brasil a Ceia do Senhor. O governador foi o primeiro a participar da ceia. O ex-frade Jean Cointac, acadêmico da Sorbonne, ainda papista, começou a criticar os ministros calvinistas. Villegagnon tomou o partido do papista, deixou de frequentar os cultos e absteve-se de comer com os pastores na mesma mesa. Cointac e Villegagnon suspenderam o culto e decidiram não mais se submeter a Genebra, mas sim a Sorbonne. A partir daí, começaram a perseguir a igreja calvinista. Villegagnon, cognominado o Caim da América, já havia traído os colonos que tinham vindo com ele para o Brasil, obrigando-os ao trabalho escravo. Muitos desses colonos foram presos, torturados e escravizados. Então os missionários protestantes também foram traídos por Villegagnon. 9 deles conseguiram retornar à França. Os 5 que não conseguiram viajar por causa de uma tempestade e da escassez de alimentos foram considerados espiões. O traidor da América encontrou aí um motivo para matar os missionários. Pediu que em 12 horas eles escrevessem sua confissão de fé. Chamados à sua presença para confirmarem ou negarem a fé, intrépidos, permaneceram firmes, enquanto Jean de Bourdelle, autor da confissão, recebeu uma bofetada no rosto, fazendo jorrar sangue da boca e do nariz. Em 9 de fevereiro de 1558, Villegagnon ordena a execução de 4 huguenotes. Jean de Bourdelle é levado ao cadafalso. De joelhos ora, o carrasco o estrangula. Atado de pés e mãos, Bourdelle é jogado ao mar ainda com vida. Segue-se Mateus Verneville. Rogando que lhe poupassem a vida e fosse feito escravo, Villegagnon respondeu-lhe que ele valia menos que o lixo do caminho. Então,
esganou-o e o lançou às ondas, enquanto ele clamava: Senhor Jesus, tem piedade de mim. Pierre Bourdon também foi sufocado, estrangulado e jogado às ondas. Villegagnon advertiu toda a sua gente a abandonar a crença dos reformadores. Do contrário, teriam o mesmo destino. O último deles, Jacques Le Balleur, teólogo versado na língua espanhola, no latim, no grego e no hebraico, foi enforcado pelo padre José de Anchieta, em 20 de janeiro de 1567, por ordem do terceiro governador-geral, Mendes Sá. Assim, a truculência e a intolerância religiosa abortaram a primeira tentativa de implantação da Igreja Evangélica no país. A segunda tentativa de evangelizar o Brasil se deu no século XVII, no Nordeste, pela Igreja Reformada Holandesa. Os holandeses se estabeleceram em Pernambuco em 1630, com Maurício de Nassau. A seu convite, chegaram ao Brasil, em 1637, 8 missionários. Eles fundaram igrejas em Recife e Olinda, e também nos estados da Paraíba e Ceará. Realizaram intensa obra educacional e filantrópica, cooperando com Maurício de Nassau na criação de escolas, hospitais e orfanatos. A igreja cresceu. Foram organizados presbitério e sínodo. Todavia, a oposição romana foi intensa, insuflando o ódio dos políticos contra os missionários. O fanatismo religioso levou muitos crentes às prisões. Outros foram torturados e não poucos morreram como resultado dessa perseguição. Os holandeses precisaram retirar-se do Brasil em 1654. Após essa retirada, os jesuítas entraram em campo para neutralizar e anular o trabalho protestante, no que lograram êxito. Assim, mais uma vez, fracassou a tentativa de implantar o protestantismo no Brasil. No século XVIII, nenhum portador das boas novas aportou nestas plagas. Foi um tempo de densas trevas, o século do prevalecimento do obscurantismo religioso e da truculência da Inquisição. A Inquisição, que tantas vidas ceifou na Europa, não esteve ausente do Brasil. O período de maior perseguição se deu entre 1704 e 1767. Em 1713, foram sentenciados 66 colonos do Brasil e condenadas 31 mulheres, não por heresias, mas por terem o sangue judeu. O antissemitismo já era uma realidade sombria naquela época. Em 1714, 25 crentes foram sentenciados, dentre estas 11 mulheres. 2 dos sentenciados eram cristãos recém-convertidos de 67 anos de idade. Um deles foi esfolado até ficar em carne viva. Em 1720, Teresa Paz de Jesus, de 65 anos, foi queimada viva na fogueira por causa de sua fé evangélica. Varnhagen, ilustre historiador, diz que os condenados pela Inquisição em Lisboa, oriundos do Brasil, foram 540 pessoas, das quais 450 presas em território brasileiro. Desse grupo martirizado pela sua fé, 1/3 era de brasileiros natos. Nesse tempo, as pessoas eram proibidas de ter culto evangélico em suas casas. Aqueles que ousavam contrariar essa ordem eram mortos. Melhores dias raiaram no século XIX. Pelo Tratado de Comércio outorgado à Inglaterra em 1810 por Dom João VI, bem como pela Constituinte de 1823 e pela Carta Constitucional dada em 1824 por Dom Pedro I, ficou assegurada no Brasil a liberdade religiosa. Quero apresentar pela ordem cronológica as 8 primeiras igrejas que se estabeleceram no Brasil. Primeiro foi a Igreja Anglicana. Chegou ao Rio de Janeiro em 1819, com o reverendo Lord Strangford. A segunda foi a Igreja Metodista. Chegou ao Rio de Janeiro em 1836, com o reverendo Justin Spalding. Ele organizou na cidade uma animada congregação de 40 pessoas entre os colonos. Vieram depois o reverendo Daniel Kidder e o S.R. Murdy e sua esposa. Eles derramaram no Brasil grandes quantidades de Bíblias, Novos Testamentos e tratados religiosos. A terceira foi a Igreja Luterana Alemã.
Chegou ao Brasil em 1845, com o reverendo Neumann, porém já em 1824, havia luteranos alemães na região de Alto Jequitibá, em Minas Gerais. A quarta foi a Igreja Congregacional. Chegou ao Rio de Janeiro em 1855, com o reverendo Robert Kelley e sua esposa, Sarah Poulton Kelley, grande compositora e autora de muitos hinos que cantamos ainda hoje. A quinta foi a Igreja Presbiteriana. Chegou ao Rio de Janeiro em 1859, com o reverendo Ashbel Green Simonton. Ele veio para o Brasil aos 26 anos de idade. Seu ministério durou apenas 8 anos até sua morte. A sexta foi Igreja Batista. Chegou a Salvador em 1881, com os pastores William Buck Bagby e sua esposa Annie Luther, junto com o casal também missionário Zacarias Taylor e Kate Stevens Crawford Taylor, e o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Organizaram nessa cidade, em 1882, a primeira Igreja Batista do Brasil. Hoje os batistas somam mais de 2 milhões de membros em nosso país. A sétima foi a Igreja Episcopal. Chegou a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1890, com os reverendos Lucien Lee Kin Solving Watson Morris. A oitava foi a Igreja Assembleia de Deus. Chegou a Belém, no estado do Pará, em 1910, depois da explosão pentecostal nos Estados Unidos em 1906. Hoje a Assembleia de Deus conta com mais de 10 milhões de membros. Depois disso, muitas outras igrejas pentecostais se estabeleceram no Brasil. Entre elas a Igreja Pentecostal Unida. Teve início no ano de 1957 na cidade de Porto Alegre, sob a responsabilidade do missionário Samuel Baker. Mais tarde houve uma explosão de crescimento das igrejas neopentecostais, sendo as principais: O Brasil para Cristo, fundada por Manuel de Melo; Deus é Amor, por Davi Miranda; Igreja Universal do Reino de Deus, por Edir Macedo; Igreja Mundial do Poder de Deus, por Valdemiro Santiago; e Igreja Internacional da Graça de Deus, por R.R. Soares. Colportores: os bandeirantes da evangelização nacional. A evangelização do Brasil passou pelo ousado e abnegado trabalho dos colportores, que viajaram o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, a pé ou em lombo de animais, carregando cargas de Novos Testamentos, folhetos, bíblias e livros evangélicos. O reverendo Frederick Glass, o maior gigante da colportagem no Brasil, percorreu mais de 8.000 quilômetros a cavalo ou a pé, vendendo bíblias, pregando, polemizando e levando vidas a Cristo. Nessas viagens, esses bandeirantes da evangelização nacional sofreram emboscadas, tocaias e bárbaras perseguições. Até mesmo os capangas do rei do cangaço, Virgulino Ferreira, cognominado Lampião, foram abordados pelos colportores. Nessa empreitada de consequências eternas, os heróis de Deus jamais recuaram. Enfrentaram homens maus, feras, doenças, epidemias e adversidades de toda sorte para levar a palavra de Deus aos palácios e às choupanas, aos homens das metrópoles e aos caboclos do campo, deixando para trás um rastro luminoso de abundantes frutos e um exemplo a ser seguido. Perseguições aos protestantes. Em vários lugares de nossa pátria, a Grey protestante enfrentou duras perseguições. Massas enfurecidas, insufladas pelos padres, muitas vezes insurgiram-se contra os crentes, queimando templos, rasgando bíblias e provocando grandes transtornos. O reverendo Matatias Gomes dos Santos enfrentou em Alto Jequitibá, Minas Gerais, perseguidores fanáticos. Ele resistiu com homens armados e oração. Por isso, foi chamado de o Neemias da Zona da Mata. A Igreja Presbiteriana de Santa Margarida, Minas Gerais, recebeu uma chuva de pedras em procissão de desagrado, enquanto os crentes, reunidos em conferências evangelísticas, cantavam com entusiasmo. Chuvas de bênçãos teremos. Sim, é a promessa de Deus. A Igreja Presbiteriana de São José do Calçado, no estado do Espírito Santo, foi organizada em 10 de março de 1907 e incendiada por uma turba insuflada pelo padre Tomassi, 5 dias depois da inauguração. Em 1921, o padre Otto Maria atiçou o povo contra o pastor André Jansen,
em Aparecida do Norte, São Paulo. O pastor foi preso, enquanto o templo evangélico foi incendiado, com a cumplicidade das autoridades locais. Foram muitas e bárbaras as perseguições dos seguidores e capangas do famoso padre Cícero Romão Batista, de Juazeiro do Norte, no Ceará, causando estragos e baixas nas frentes evangélicas. Também o Frei Damião, na Paraíba, perseguiu com fúria os protestantes. Este é apenas um pequeno resumo da saga do povo evangélico nesta terra. Que possamos honrar nossos pais na fé e continuar hasteando o pendão real do Evangelho. A implantação da igreja evangélica neste país foi feita com oração, trabalho árduo, lágrimas, sangue e morte, cumprindo o que diz o Salmo 126, verso 6, que diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Agora eu te pergunto, estamos nós, alvos do ardor missionário de outros povos, dispostos a investir agora para que outras nações não alcançadas sejam ganhas para Jesus? Desejo que Deus possa nos capacitar para que sejamos hoje instrumentos e cooperadores de Deus nesta empreitada de consequências eternas. Espero que você tenha aprendido sobre a história da Igreja Evangélica no Brasil. Tentei abordar aqui os principais fatos da história. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, feche a porta e fala com Deus, Ele vai te ouvir. Depois disso, procure uma igreja com boa reputação que esteja pautada na palavra de Deus e congregue com os irmãos para cumprir a unidade da fé e a edificação do corpo de Cristo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deus abençoe sua vida